Muito bom dia para você. Agora são 9 horas e 35 minutos. Vamos juntos para mais um boletim de notícias com os principais assuntos da Igreja, do Brasil e do mundo. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Começamos esta edição dando uma olhada no céu da capital paulista. Manhã de sol entre nuvens. À tarde e à noite tem possibilidade de pancadas de chuva e as temperaturas seguem em elevação. Mínima de 18 graus e máxima de 35. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco dedicou sua reflexão sobre a viagem que fez a Marsella, na França, na semana passada. O pontífice narrou sua experiência ao participar dos encontros mediterrâneos. O Santo Padre chegou de Papamóvel em meio a centenas de peregrinos na Praça de São Pedro. Em sua reflexão, recordou que os encontros do Mediterrâneo envolveram bispos, milhares de jovens e classificou o evento como um mosaico da esperança. Francisco afirma que este é um sonho, um desafio, que o Mediterrâneo recupere sua vocação de ser um laboratório de civilização e de paz. O pontífice declarou que não é tolerável que se torne um túmulo, nem mesmo um lugar de conflito, em referência ao fenômeno migratório, foco central do evento em Marsella. O Papa afirmou ainda que, a partir desse encontro, surgiu uma visão do Mediterrâneo classificada por ele como humana, que remete ao valor da pessoa e à sua dignidade inviolável. De acordo com o Santo Padre, nasceu ali um olhar de esperança. Assim, Francisco reforçou a necessidade de promover a esperança na Europa, especialmente às novas gerações. E concluiu dizendo que as nossas sociedades, tantas vezes cansadas do individualismo, do consumismo, precisam se abrir, oxigenar a alma e o espírito e então ver a crise como uma oportunidade e enfrentá-la de forma positiva. O Papa Francisco nomeou hoje o padre Zenildo Lima da Silva como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Atualmente, o presbítero é reitor do Seminário Arquidiocesano São José e um dos vice-presidentes da Conferência Eclesial da Amazônia. Foi ordenado sacerdote em 4 de agosto de 1996. A decisão do Papa acolhe uma solicitação do arcebispo de Manaus, o cardeal Leonardo Steiner, de contar com a colaboração de um auxiliar. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, se aposenta hoje e parlamentares anunciam a obstrução de pauta contra decisões do STF. O Francisco Coelho tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos. Olha, está marcada para as 2 da tarde desta quarta-feira a última sessão do Supremo Tribunal Federal, presidida pela ministra Rosa Weber. Amanhã toma posse como presidente do STF o ministro Luiz Roberto Barroso. Inclusive, o Supremo está sendo preparado neste momento para essa sessão de posse amanhã. Na última sessão de julgamento, os ministros vão votar sobre pontos do marco temporal. A tese foi aprovada na semana passada, mas falta decidir sobre a possibilidade do pagamento de indenizações a particulares que ocuparam essas terras indígenas e também sobre a possibilidade de exploração econômica desses terrenos por povos tradicionais. As últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, postas em votação por Rosa Weber, provocaram reações de parlamentares no Congresso Nacional. Senadores e deputados de oposição afirmam que o STF está invadindo a competência do Poder Legislativo quando colocou em julgamento os processos sobre a liberação do aborto, o marco temporal e o porte de drogas. Por isso, eles anunciaram a obstrução da pauta e vão tentar impedir a votação de projetos importantes para o governo. Eles querem também a aprovação de forma rápida de um projeto que retoma a tese do marco temporal e também a adoção de um plebiscito para decidir sobre a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Francisco. Um bom trabalho para você e para a sua equipe. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, um gesto que pode salvar muitas vidas.
No caso da medula óssea, a chance de achar um doador compatível é de 1 para cada 100 mil. Por isso, quanto mais doadores, maiores são as possibilidades de reduzir a fila de espera. A repórter Monize Amorim tem mais informações direto de Belo Horizonte. Bom dia, Monize. Quando um paciente precisa de um transplante de medula e não encontra um doador na família, a opção é buscar esse doador no REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Quem vai explicar um pouquinho como funciona para a gente é a Priscila Rodrigues, coordenadora do Hemocentro de Belo Horizonte. Priscila, como funciona o REDOME? O REDOME é um banco público, né, de doadores de medula nacional. E para a pessoa se cadastrar, ser doadora, ela comparece a um hemocentro público, se manifesta como candidata à doação, vai ser feito um cadastro, colhido uma pequena amostra de sangue e isso vai ser enviado, né, para a central do REDOME. Esses dados vão ser compilados e vão ficar lá armazenados. E a gente vai fazendo periodicamente o cruzamento das pessoas que precisam do transplante de medula e não tem doador aparentado com esse banco. Deu match, né, que a gente brinca, coincidiu, a gente vai convocar esse doador, fazer uma entrevista mais apurada com ele, ver se naquele momento ele tem as condições de saúde adequadas para fazer a doação e, se tudo ok, efetivar essa doação. E aí, quem pode doar? Hoje, quem pode doar? Quem tem entre 18 e 35 anos e boas condições de saúde. Não necessariamente essa pessoa precisa de ser um doador de sangue. Se ela for, ótimo, mas se ela não for, ela pode estar se candidatando também. Excelente, muito obrigada, Priscila. Então, se você tem entre 18 e 35 anos e gostaria de ser um doador de medula, procure o Hemocentro mais próximo e se cadastre. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Boletim de Notícias. Obrigado, Monize. A onda de calor perde força nos próximos dias com a chegada de uma frente fria. Vamos conferir como fica o tempo em todo o país nesta quarta-feira. O tempo seco continua em algumas regiões do país, mas a chegada de um novo ciclone extratropical no sul deve interromper a onda de calor. Pode ter temporais no Rio Grande do Sul e chuva forte e volumosa no Paraná e no leste de Santa Catarina. No sudeste, a chegada de uma frente fria traz mudanças em várias localidades. Pode chover nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Além da chuva, ventos moderados também ocorrem em todo o estado de São Paulo. Tempo firme e quente no Espírito Santo. No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, chuvas isoladas. Faz calor também no leste de Goiás. Pancadas de chuva acontecem em todos os estados da região norte, principalmente no oeste do Amazonas, Acre e Roraima. Tempo estável apenas em parte do Tocantins. No Nordeste, pancadas de chuva no oeste e centro-sul do Maranhão. Pode chover isoladamente no litoral nordestino. No interior, o tempo segue firme e seco. Os termômetros variam entre mínima de 13 graus em Porto Alegre e máxima de 41 graus no Rio de Janeiro e Cuiabá. Pronunciamento da China sobre a acusação de trabalho forçado e a migração na fronteira entre os Estados Unidos e o México estão entre os assuntos internacionais de hoje. Nos Estados Unidos, migrantes continuam chegando à fronteira com o México. Na noite de ontem, a agência Reuters registrou um grande grupo de imigrantes venezuelanos atravessando o Rio Grande e entrando em Eagle Pass, no Texas. O grande número de imigrantes que atravessam o México aumenta a pressão sobre o governo Biden e esquenta a corrida eleitoral. Na China, o Ministério das Relações Exteriores afirmou nesta quarta-feira que a alegação de trabalho forçado na região de Xinjiang é uma enorme mentira que visa difamar o país. O porta-voz do Ministério, Wang Wenbin, se pronunciou depois que os Estados Unidos restringiram as importações de mais 3 empresas chinesas na terça-feira, em uma tentativa de eliminar produtos que dizem envolver trabalho forçado de minorias iugures na cadeia de abastecimento dos Estados Unidos. E neste mês, a campanha Setembro Azul chama atenção para a comunidade surda. Sobre este assunto, nós conversamos com o médico otorrino José Ricardo Testa, que fez um alerta importante sobre o diagnóstico, as causas e os sintomas da surdez. Vamos conferir. Surdez é qualquer tipo de perda de audição, desde um quadro leve a um quadro mais severo ou profundo. Na infância, as causas mais comuns são relacionadas a problemas congênitos, genéticos ou não genéticos, que podem estar ligados
a infecções no período pré-natal. Existe a possibilidade do uso de medicações tóxicas para o ouvido, chamadas ototóxicas. Inicialmente, às vezes a pessoa não nota a perda de audição e começa a perceber dificuldade de compreensão, ou começa a apresentar um zumbido ou um chiado no ouvido. Então, existem perdas auditivas que podem ser tratadas com medicação, com reversibilidade, outras que podem ser tratadas com cirurgia e outros tipos podem ser reabilitados com aparelhos de amplificação sonora individual, o famoso aparelho auditivo. E antes de encerrar, temos um convite para você. Logo mais, a partir das 10 horas, tem programação especial no Sistema Canção Nova de Comunicação. Os programas O Amor Vencerá, Juntos Somos Mais, Terço da Misericórdia e Terço Mariano serão transmitidos ao vivo, direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, que fica na rua Tamandaré 355, no bairro Liberdade, aqui em São Paulo. 9 horas e 47 minutos, o Boletim de Notícias fica por aqui. Reveja esta edição no Canção Nova Play e continue bem informado acessando nossas redes sociais e também o site noticias.cançãonova.com. Mais informações às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, um ótimo dia para você e siga ligado na TV Canção Nova.